Olá, aqui estamos com Mais de Deus Podcast e você é muito bem-vindo e bem-vinda a mais esse episódio hoje. Um outro dia eu tinha uma reunião pela manhã, então eu acordei, me arrumei e então eu estava dirigindo. Houston é uma cidade bem grande e eu continuei dirigindo e estava pensando em outras coisas. E em certo momento eu comecei a pensar que talvez eu estivesse num caminho errado. Só que quando eu fui olhar o GPS, eu já estava bem longe do local onde eu havia saído, bem longe de casa, e já estava quase chegando no lugar errado. Então eu fiquei meio chateada naquele momento, falei, puxa vida, e me deu aquele sentimento, né, de perda de tempo e de preocupação, porque eu tinha um horário marcado. Então, eu me dei conta que eu estava no caminho errado e quase chegando no destino errado. O que acontece é que o nosso caminho aponta o nosso destino. Se eu estou indo para San Antonio, que é uma cidade aqui próxima de Houston, então o meu destino, o meu caminho está marcando o destino para onde eu estou indo. Se você está em São Paulo e você quer ir, por exemplo, para Jundiaí, então o seu caminho você vai pegar então a estrada indo para Jundiaí. Se você está indo para Ubatuba, você não vai pegar o caminho para Rio de Janeiro. De maneira que se nós desejamos um destino na nossa vida, nós precisamos entrar no caminho que aponta aquele destino. Não sei se você pensa muito nos seus caminhos ou qual caminho você está caminhando em sua vida. Eu tenho certeza que você tem um destino em sua cabeça de onde você quer chegar na sua existência. Mas para ter certeza que nós vamos chegar naquele lugar, naquele destino que nós esperamos, nós precisamos estar no caminho certo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O propósito do caminho de Deus em Provérbios 14, o verso 12. Nós vamos pegar esse versículo chave hoje aqui, eu vou ler para você. Olha o que diz. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Como é frustrante e decepcionante quando nós investimos em um caminho, quando nós andamos por um caminho para chegarmos ao final daquele caminho e nós nos darmos conta de que nós apenas estávamos no caminho errado. Bom, a palavra de Deus de hoje para nós, ela vai nos instruir como nós evitarmos de perder tempo nos caminhos errados e ganharmos a nossa vida nos caminhos certos ou no caminho certo. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo tão nebuloso, com trevas tão densas, tão fortes, que cada vez mais é difícil nós distinguirmos qual é o caminho verdadeiro. Se o caminho está claro, se há muita luz, é fácil nós sabermos onde nós estamos. Mas se nós entramos num caminho nebuloso, se há trevas muito fortes, fica então difícil para nós distinguirmos qual é o caminho que nós estamos caminhando. Esse ano de 2022 foi um ano tanto confuso, complicado, politicamente muito difícil, e nós olhamos para cada lugar na face da terra, nós vemos que o mundo vai tomando decisões e destinos muito estranhos, muito escuros, e nós precisamos então saber qual é o caminho que nós estamos caminhando? Qual é o caminho que nós estamos mostrando para os nossos filhos? Se você é um líder, nós precisamos ter muito claro que caminhos nós estamos apontando e ensinando para as pessoas que nós lideramos, para as pessoas que dependem de nosso ensinamento. Então, nesse estudo de hoje, fica aqui comigo que nós vamos aprender qual é o desafio, qual é o caminho que Deus tem para nossas vidas. O grande desafio da lei de Deus, dos pais e dos líderes é ensinar
a criança ou a pessoa a distinguir o certo e o errado. Porque desde o Éden nós somos facilmente enganados pelos caminhos da vida, não é verdade? Esses caminhos, eles não são fáceis de serem discernidos. Algumas vezes, um caminho que parece perfeito termina em um caos, não é verdade? E outras vezes, um caminho que é desprezível se torna a nossa salvação. Escolher o caminho é uma tarefa delicada e difícil. Nós tendemos a pensar que o caminho moral convencional é o caminho certo, mas as regras da moralidade apenas reconhecem e lidam com a vida exterior, com o nosso comportamento, com a nossa imagem, com os nossos relacionamentos. Algumas vezes, o mal é como uma doença incubada que toma certo tempo para se manifestar. Aquilo que nós acabamos de ler. Às vezes nós tomamos um caminho e o mal está naquele caminho, mas esse mal é como uma doença incubada. Então é somente com o passar do tempo e dos anos que nós vamos entender que aquele caminho estava errado, que aquela pessoa estava errada, que aquela escolha estava errada, que aquela decisão estava errada. Como então sabermos que caminho nós devemos tomar? Qual é o caminho da morte e qual é o caminho da vida que Salomão quer nos ensinar nessa manhã, nesse dia, em Provérbios 14, verso 11? Então, hoje, nesse estudo, nós veremos 3 caminhos que aparentemente são caminhos bons, mas o seu fim é um fim de morte. Você gostaria de saber quais são esses caminhos tão sérios e que tomam uma porção tão grande na nossa vida que aparentemente eles são caminhos excelentes, mas biblicamente eles nos levarão à morte e não à vida. Então nós vamos ver o primeiro caminho que aparentemente parece de vida, mas é caminho de morte, é o caminho do autoesforço. Você pode se assustar. Parece que o autoesforço é uma coisa maravilhosa, mas no sentido que nós estamos estudando biblicamente hoje, o caminho do autoesforço é um caminho que nos leva à morte. Vou ler outra vez. Provérbios 14, 12 agora. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Existem conceitos e ideias que parecem corretos quando nós ouvimos pela primeira vez. Há escolhas e relacionamentos que parecem corretos. Há discursos e pregações que parecem corretos. E nós acreditamos nesses discursos, nesses relacionamentos e nessas pregações. Mas no final, eles são caminhos de morte. Algumas pessoas acreditam que para elas virem para Deus, elas precisam ser perfeitas. Eu canso de conversar com pessoas quando eu estou mostrando ou as convidando para virem caminhar com Jesus, elas me dizem: Hélia, espera, eu preciso primeiro organizar a minha vida, eu preciso organizar a minha cabeça para então eu vir para Cristo. Elas precisam acertar as suas vidas para então virem para Cristo. E como cristão, nós sabemos que isso não funciona dessa maneira, que isso não é verdade, porque é impossível nós sermos perfeitos. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós estamos muito longe de sermos pessoas que têm a capacidade de, por um só momento, serem pessoas perfeitas. A verdade é que nós somos, todos nós, perfeitamente quebrados espiritualmente, emocionalmente e muitas vezes até em outras áreas das nossas vidas. Então, muitas vezes nós vemos cristãos trabalhando para o autoaperfeiçoamento espiritual. Eu vou explicar. Não há nada errado em nós tentarmos aperfeiçoar e nos tornar pessoas melhores, mas o autoaperfeiçoamento sem a obediência a Deus, sem obediência à palavra de Deus, não tem nenhum sentido para nós cristãos. O Evangelho
a palavra de Deus é um movimento que acontece em nós de dentro para fora. Não importa quanto esforço eu faça ou você faça, isso não muda o nosso coração. Nós podemos construir para nós uma lista de regras para nós seguirmos aqui do lado de fora, de comportamentos, de maneiras de nos relacionar. Isso não muda o nosso interior. O Evangelho funciona e nos transforma apenas de dentro para fora. Então, não adianta nós gastarmos tempo tentando o autoaperfeiçoamento espiritual, porque não vai funcionar. O aperfeiçoamento espiritual, ele acontece por uma obra do Espírito dentro de nós, acontecendo para o nosso exterior. Não importa quanto esforço nós façamos, isso não muda o nosso coração. Mas, quando o nosso coração é transformado dentro dele, então a nossa vida é mudada de dentro para fora. O caminho do autoaperfeiçoamento, que muitas vezes nós buscamos, é um caminho que parece bom, não é verdade? O que há de errado, você pode pensar, no autoaperfeiçoamento? O que há de errado em tornar uma pessoa melhor? Mas isso pode até funcionar para algumas pessoas, mas isso não é o caminho de Deus para nós. Jesus fez tudo que era necessário para nós sermos uma pessoa justa, segundo os padrões dele. E ele então nos usa para a sua glória, não por causa dos nossos esforços, não por causa do nosso autoaperfeiçoamento, mas pela sua graça. Não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que ele fez por nós. E agora nós vamos ver o segundo caminho, que parece um caminho bom, mas na verdade é um caminho de morte. Esse segundo caminho é o aparente bom caminho da caridade. Então, o primeiro que nós vimos foi o caminho do autoaperfeiçoamento, e agora o segundo bom caminho que nos leva à morte, que é o caminho da caridade. Eu vou ler outra vez para nós Provérbios 14, o verso 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas ao final conduz à morte. Aparentemente, o caminho da caridade parece um caminho certo para nós. Mas vamos ver e entender o que Salomão está apontando aqui para nós. Há pessoas que fazem coisas boas pelos outros. Aparentemente, isso é uma coisa bonita. Isso é uma coisa que abençoa os outros? Isso é uma coisa socialmente correta, moralmente correta? Até aí tudo bem. Há pessoas que ganham o dinheiro duramente e gastam esse dinheiro para fazer caridade. Há pessoas que pegam o seu tempo precioso e aplicam esse tempo ajudando outras pessoas. E o que nós pensamos? E o que há de errado, então, em fazer regularmente essa caridade às outras pessoas? Se essa caridade for um fruto do nosso relacionamento com Cristo, esse é um bom caminho que conduz à vida. Mas, se nós estivermos usando o caminho da caridade, o caminho de ajudar outras pessoas, como forma de ganharmos pontos com Deus ou de nos tornarmos justos diante de Deus, esse é um caminho que nos leva à morte. Parece ser sem lógica. Se uma pessoa realmente ajuda a outra, essa pessoa não deveria ganhar pontos com Deus? O trabalho voluntário e suporte financeiro tem mudado a vida de muitas pessoas na Terra. É um fato. Contudo, quando pensamos que o nosso trabalho, que o nosso dinheiro, que a nossa doação, que a nossa caridade nos faz corretos e perfeitos diante de Deus, esse é um caminho que é aparentemente um caminho bom, mas no fim ele é um caminho de morte, porque não existe salvação nesse caminho. Efésios 2, 8, 9, nós estamos sempre citando esse versículo aqui no Mais de Deus Podcast. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós,
é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, quando nós usamos o caminho da bondade e o caminho da caridade, pensando que nós vamos com estas obras alcançar uma graça diante de Deus, ou vamos ser salvos diante de Deus por causa das nossas obras, esse é um caminho perverso e esse é um caminho de morte para nós. Não há quantidade de dinheiro ou de boas obras ou de boas ações que sejam capazes de comprar a salvação que Jesus comprou para nós na cruz do Calvário. Aliás, essa salvação não está mais à venda, porque Jesus, com a sua própria vida, com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, ele já comprou essa salvação para nós. E agora ele nos dá essa salvação pela graça dele e como um presente. Quando em nossa cabeça nós pensamos de fazer alguma caridade, fazer o bem a outra pessoa, com o intuito de recebermos a salvação ou nos tornarmos mais justos diante de Deus, nos tornarmos melhores diante de Deus, esse é um caminho de morte. Não há nada errado em nós praticarmos a caridade como a consequência da nossa transformação interior. Mas se nós fazemos isso com um pensamento de que isso nos trará uma posição mais justa e mais agraciada diante de Deus, nós estamos num caminho de morte. Porque a única forma de sermos justos e sermos pessoas cheias da graça de Deus é aceitando e recebendo a salvação e o presente que Jesus nos oferece com a morte dele na cruz. Mas é esperado sim que aqueles que já receberam a salvação de Cristo sejam os primeiros da fila de doadores, da fila de abençoadores, da fila da caridade, aqueles que ajudam aos outros e exercem uma vida de piedade e bondade com o próximo. Esse estudo aqui não é um estudo contra a caridade, contra fazer o bem, não é um estudo contra você praticar a sua bondade com o próximo. O que esse estudo aponta é que esse ato de bondade, que é sim uma coisa maravilhosa que nós podemos fazer, ele precisa ser fruto da obra que Cristo fez em nós. Efésios 2:10, eu vou ler aqui para nós. Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós lemos aqui que somos criaturas, porque nós agora recebemos o presente da salvação e nós somos uma nova criatura. Então Deus preparou que nós fôssemos hoje agentes do amor dele e da graça dele e da bondade dele para outras pessoas. E não adianta, a Bíblia diz que é pecado se alguém chegar para nós pedindo ajuda e nós virarmos, olha, Deus te abençoe, ou vai com Deus, Deus ajude que você encontre pessoas. Não, é nossa responsabilidade como cristãos, antes de orarmos por essa pessoa, nós abençoarmos essas pessoas com a nossa vida material, com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com a nossa fidelidade. E daí nós passamos então a orar por essa pessoa. Essa é a ordem bíblica de nós abençoarmos alguém que está em necessidade. Nós somos criados em Cristo e não produto da nossa boa obra e serviço. Esse é o ponto. Porque nós somos novas criaturas. Nós agora somos pessoas que praticam a caridade. E essa salvação nossa, ela não é fruto, ela não será fruto do fato de nós sermos pessoas que praticam a caridade. Se tivéssemos que fazer qualquer coisa para a nossa salvação, então não seria pela graça, ou não seria um presente de Deus para nós. Se nossas obras pudessem nos salvar, pense nisso,
Jesus Cristo não precisaria ter morrido na cruz do Calvário, não é verdade? Nós poderíamos praticar o bem, nós poderíamos praticar a caridade e nós seríamos salvos através daí. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, mostra que a nossa boa obra não é suficiente para nos salvar. Se temos caminhado pelo aparente bom caminho do trabalho, esse caminho nos levará à frustração, à decepção e à desobediência a Deus. E estamos perdendo o presente da graça que Cristo dispôs para nós. E o terceiro ponto que nós vamos estudar hoje é o caminho da religião. 3 caminhos que nós podemos estar praticando, pensando que é um caminho bom e que é um caminho de morte, são os 3 caminhos. O caminho do autoesforço, o caminho da caridade e agora nós vamos ver o caminho da religião. Como é isso? Outra vez eu vou ler Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas ao final conduz à morte. A religião diz: obedeça e Deus te amará. Faça a coisa certa e Deus vai te amar. O Evangelho diz: Deus te ama. Então, obedeça. Você entende a diferença? A religião nos força a dizer: faz a coisa certa, então Deus vai te amar. O Evangelho, a palavra de Deus diz: porque eu te amo, porque Deus te ama, então obedeça essa palavra. Na religião, as pessoas fazem as coisas aparentemente corretas, enquanto então estão, na verdade, caminhando num caminho contrário ao Evangelho de Jesus Cristo. Ir à igreja, atender à missa, entregar o dízimo, até mesmo orar ou até mesmo ler a Bíblia, não nos coloca numa posição de sermos aceitos por Deus. Se você trazer essa consciência dentro de você, eu vou orar mais, eu vou à igreja, eu vou praticar mais o Evangelho para ver se Deus me ama mais. Eu quero te dizer que esse caminho que você está caminhando é um caminho de morte, porque Deus te ama, não é pelo que você faz, não é pela religião que você pratica. Deus te ama porque Ele é amor e Ele te ama como você é. Mas a consequência desse amor de Deus nas nossas vidas, Ele então nos leva a praticar coisas nesta vida que nos deixam mais perto de Deus e agradam o coração de Deus. O Evangelho é oposto à religiosidade. Deus não oferece a salvação por meritocracia. Deus não oferece a minha salvação pela recompensa das coisas que eu faço. Deus oferece a salvação para aqueles que são convictos de que seu desmerecimento é que o faz receber a graça e a salvação de Jesus Cristo. E recebem a salvação não como merecimento, mas como um presente e como uma graça do qual os leva a um relacionamento com Cristo. Obediência é a resposta que nós damos à graça. Obediência não pode ser a causa da graça de Deus na nossa vida. Ela precisa ser uma consequência da graça de Deus em nossa vida. Nós tendemos a fazer um checklist para apresentar o que nós temos feito seguindo a Cristo. Eu não perco um culto, eu não perco a escola dominical, eu leio a Bíblia, eu ajudo as outras pessoas, mas é o que brota do nosso coração que faz de nós uns seguidores de Cristo e não o que nós fazemos exteriormente. Eu quero dizer que Jesus lidou com esse problema por muitas vezes, particularmente com os fariseus, que eram pessoas muito religiosas. As pessoas mais religiosas do primeiro século eram os fariseus. Eles praticavam a religião ao pé da letra. Eles conheciam a lei, os profetas, os salmos, os provérbios, mas isso
somente impactava o exterior, a casca deles. Eles estavam focados no aparente bom caminho da religião, mas eles estavam andando para um caminho de morte. Eu vou ler para você Mateus 23, 25 a 27, que diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do corpo e do prato, para que o exterior também fique limpo. 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Então nós vemos aqui Jesus advertindo aos fariseus: olha, essa religião externa, a prática dessa religião apenas do lado de fora, isso aqui é uma podridão e uma hipocrisia. Então Jesus veio nos convidando para nós termos um relacionamento com Ele por dentro, deixando que a obra dele dentro de nós nos leve a praticar essa religião verdadeira do lado de fora. Tem um versículo aqui, eu gostaria de mais uma vez enfatizar isso aqui, que está em Jeremias 21, 8. Ainda falando sobre esses caminhos, diz assim: digam a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todos nós, você e eu, nós temos dois caminhos à nossa frente: o caminho da vida e o caminho da morte. Eu tenho a minha filha, eu posso ensinar o caminho da vida, o caminho de Cristo, mas eu não posso imbuir nela esse caminho da morte ou caminho de vida. Cada um de nós temos a responsabilidade, nesta vida, de escolhermos o caminho que nós desejamos caminhar. E para nós terminarmos aqui, o que Jesus nos convida é para que nós tenhamos um relacionamento com Ele, não baseado em nosso exterior, mas um relacionamento que começa com Ele mesmo. Você não precisa se preocupar em ser uma pessoa perfeita, que vai fazer o alto esforço para conseguir um relacionamento com Cristo. Você não precisa sair por aí praticando a caridade e o bem com o objetivo de ser salvo e ser aceito por Cristo. Você não precisa praticar uma religião, sair por aí pagando penitências ou dando dízimo ou indo ao culto todos os dias com o fim de ser uma pessoa que vai ser mais agraciado por Cristo. Não. Ele já morreu na cruz do Calvário e o que Ele deseja é que nós apenas abramos os nossos corações e em fé nós recebamos a Ele em nosso coração. E então, nesse recebimento, nós começamos então um relacionamento com Ele e a partir disso sim, nós tornamos uma nova criatura. E aí sim, nós somos pessoas melhores do que aquelas pessoas que andavam nas trevas. Nós somos pessoas que praticam o bem e praticam as boas obras, porque Cristo está dentro de nós e o fruto de Cristo dentro de nós é a prática das boas obras. E então nós lemos a Bíblia e nós oramos e nós fazemos o bem e nós damos o dízimo e nós então praticamos a religião e a devoção, não para sermos pessoas moralmente bem vistas na sociedade ou para sermos agraciados por Deus, mas como consequência da graça dele em nós. Você deve estar perguntando a esta altura desse estudo bíblico: mas Zélia, como é que eu faço? Como é que eu acerto esse caminho? Como é que eu ensino os meus filhos o caminho correto? Eu quero dizer para você que existe esperança e que nós não estamos sozinhos, porque a própria palavra, o próprio Deus, é Ele quem nos conduz e Ele nos ajuda e Ele nos oferece a escolher o caminho da vida e não o caminho da morte. Vamos lá? João 14,6, o próprio Jesus diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho,
a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer escolher um caminho de vida e não um caminho de morte? Jesus disse: eu sou a vida. Quando você escolhe Jesus, quando nós escolhemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e nós passamos então a caminhar não o nosso caminho, mas o caminho dele, então nós estamos andando pelo caminho da vida e não pelo caminho da morte. Hoje mesmo, onde você está, nesse exato momento me ouvindo agora, feche os seus olhos e diga: Senhor, eu te quero na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o teu caminho para a minha vida. Eu quero viver e escolher o caminho da vida e não o caminho da morte. Ó Deus, obrigada pela tua palavra. Obrigada pela tua instrução. Obrigada porque o Senhor nos dá a possibilidade de escolher o caminho da vida e não da morte. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que me escuta. Senhor, abra os olhos espiritual para que ela consiga compreender que tu és a vida e tu és o único caminho que nos conduz ao caminho de vida e não de morte. Deus, que o Senhor abençoe esta pessoa, esta família. O Senhor abençoe essa pessoa que me ouve enquanto está no podcast, correndo ou dirigindo. Que o Senhor abençoe essa pessoa nesse dia em nome de Jesus e ela possa escolher o caminho de vida e não de morte. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém. Muito obrigada por estar até o final desse podcast e eu quero dizer para você, eu preciso da sua ajuda. Ore pelo Mais de Deus Podcast, para que nós sigamos levando essa palavra de vida e de salvação. E eu também peço a sua ajuda para que você compartilhe essa palavra nos seus grupos ou envie para alguém que você conheça. Muito obrigada e até o próximo estudo, se Deus quiser.